Passemos ao terceiro momento, a educação da fé na Idade Média. É bom lembrar que a sociedade europeia tinha se tornado cristã, oficialmente cristã, que nasceu aquela chamada cristandade. A cidade cresce ao redor de um mosteiro, da catedral ou de paróquias. As artes plásticas, textos literários, musicais servem para o culto. A legislação inspira-se na moral cristã. Os trabalhadores pertencem a grêmios dotados de santos patronos. Nos hospitais e escolas para os pobres, que eram inexistentes nas culturas que não eram cristãs, começa a se acolher, a atender por caridade as pessoas que sofrem. E o povo contempla nas catedrais, nas igrejas, contempla pinturas, vitrais, esculturas religiosas, participa dos sacramentos, das procissões, das peregrinações, de tantas devoções, tá? Porém, a iniciativa missionária parece que fica reservada somente ao clero, aos monges, que em muitos lugares batizam mais adultos do que crianças. Carlomagno, no século XIX, exige que paróquias e mosteiros tenham escolas para ensinar a doutrina cristã. Os clérigos estudam manuais de teologia através de perguntas e respostas e vão ensinando resumos teológicos. É aquele procedimento que depois passou a ser erroneamente considerado como método catequético, pergunta e resposta, esquecendo-se a tradicional aceitação vivencial de Jesus Cristo com seu Evangelho. No século XII vão se difundindo os elucidários. São o quê? São exposições iluminadoras nas quais o discípulo pergunta e o mestre contesta sem vacilar, ordenando certos dados em centenas memoráveis, através de citações bíblicas, sem arrumar muito as verdades, sem estabelecer uma relação uma com a outra. Neste tempo começam os sínodos diocesanos, os concílios provinciais, onde se define o conteúdo mínimo para a profissão de fé, formulando também estas sínteses doutrinais que nós chamamos já de catecismo, e que progressivamente vão substituindo aquele contato direto com a Bíblia. Voltando um pouquinho atrás, no século VI, o bispo Martinho de Braga incorpora ao credo, explicando como catequese prévia ao batismo, incorpora o Pai Nosso, para incorporar atitudes. No século X, além do credo, além do Pai Nosso, os bispos começam a colocar também o ensinamento moral do decálogo, os principais pecados, chamados também capitais, e às vezes, de forma errônea, chamado de mortais. Depois se acrescentam também as virtudes, as chamadas obras de misericórdia. Desta maneira, a parte catequética acaba sendo quase que somente uma catequese moral, deixando em último lugar a questão querigmática do anúncio, não do amor de Deus. Chegamos a Tomás de Aquino, 1225, 1274. Na sua última quaresma prega, interessante, no dialeto da terra dele, no dialeto napolitano, prega uma síntese catecumenal da fé,
que se refere ao credo e aos sacramentos, uma síntese da esperança no Pai Nosso, uma síntese da caridade que trata do decálogo. Por isso, vejam aí, é uma síntese catecumenal da fé, o credo, da esperança, o Pai Nosso, a oração, e da caridade, o decálogo. Sermões breves, muito práticos, próximos à vida diária, apoiados na Sagrada Escritura, com autoridade para inspirar a oração. Sempre no mesmo tempo, lá da Espanha, o catalão Raimundo Lúlio, no seu texto A Doutrina Pueril, a partir de sua experiência como pai de família, orienta a educação e a catequese familiar. Que bom! Sempre lá na Espanha, na Península Ibérica, apesar da invasão árabe, desde o ano 1050 até 1500, aconteceram 68 sínodos, concílios provinciais, que enriqueceram a doutrina mínima ensinada. Aqui lembramos o concílio de Tarragona, em 1233, que, veja lá o absurdo, que proíbe a Bíblia em língua vulgar. Para quê? Para evitar heresias. E isso foi empobrecendo espantosamente a catequese. Em lugar da Bíblia, vai se difundindo a vida Christi em prosa, em versos. Na França, 1267, em Lyon, os pais recebem a obrigação de enviar à doutrina os filhos e os criados. Aí os pais deixam de ser eles primeiros catequistas e a paróquia que tem que catequizar. Mais adiante, se inclui também o ensino da doutrina junto com a alfabetização. Começaram a juntar escola e doutrina, tá? E nasceram assim, neste tempo, cartilhas. São cartilhas castelhanas, não? Onde se junta alfabetização e doutrina. O Concílio de Tolosa encomenda um resumo da doutrina para o povo, 1429. É um texto estruturado em, não sei, 6 ou 7 lições. É um texto que tem como preocupação de ajudar as crianças a aprender a doutrina, fora da igreja, fora do templo. Eu diria que este poderia ser considerado o primeiro catecismo, ainda que sem receber este nome. Outro concílio, 1473, o concílio de Aranda, sempre na Península Ibérica, ordena aos párocos publicar as listas dos artigos da fé, do decálogo, dos sacramentos, dos vícios, das virtudes. O Sínodo de Alcalá, 1480, cria a escola paroquial obrigatória até os 12 anos. Para quê? Para ensinar costumes cristãos, a leitura, a escrita, o cântico, e educar a persignar-se com a cruz e assim por diante. Tá? E ordena que depois do toque dos sinos, no domingo à tarde, se ofereça a explicação da doutrina às crianças menores de 12 anos. Não? Por isso, todos os domingos à tarde, começou a partir de lá este costume, não? Na tarde de domingo, de reunir as crianças para o catecismo. Quarto momento, a catequese na Europa renascentista. É claro que o Renascimento está marcado pelas artes, pela admiração, sobretudo admiravam a arte grego-romana, que era uma arte pagã.
E sempre neste momento, nesta época, começa a secularização da cultura europeia. Este fato obriga a catequese a se renovar. Sempre neste tempo renascentista, sobretudo na Alemanha, nós temos que lembrar a preocupação de Erasmo de Roterdã, a preocupação que ele tinha com a difusão da Bíblia ao povo. Ele foi criando um sistema de catequese em 3 níveis, um catecismo elementar, ou como era chamado catecismo menor, um catecismo médio, ou era um catecismo para os jovens e adultos, e o catecismo maior, que era para os presbíteros e os catequistas. Martin Lutero, estamos na Alemanha, não? Fortalece estes 3 canais básicos da catequese, que são a família, a paróquia e a escola. E em 29, já depois da briga, faz um pequeno catecismo que as crianças podem memorizar, e faz também um manual para os pais. Este catecismo inclui 40 perguntas, com breve ritual para rezar em família, textos bíblicos para os diversos estados de vida e ofícios, e um manual também para os presbíteros. E este texto é espalhado, multiplicado em todos os municípios da Alemanha. Vão se multiplicando assim na Alemanha as escolas evangélicas, superando até a organização escolar cristã, católica. O melhor catecismo da época lá na Alemanha é aquele de Pedro Canisio, jesuíta, sempre em 3 níveis. O catecismo maior, que é um catecismo não polêmico, muito bíblico, patrístico. O catecismo menor para a criança e o catecismo médio para adolescentes. A este último se agrega também um texto mais simples, um catecismo mais simples, através de imagens. É a primeira vez que se dá um catecismo com imagens. Sempre na época renascimentista, na Itália, nós encontramos um manual, sobretudo no norte da Itália, um manual metodológico que dá uma regra aos catequistas, a organização na espiritualidade para pequenos grupos. E aqui o meu santo padroeiro, Carlos Borromeo, ele foi estabelecendo umas bases, alguns estatutos, que deram origem àquela confraria da doutrina cristã que se propagou na Itália toda. Agora, na Suíça, João Calvino, neste mesmo tempo, escreve um catecismo popular, protestante, com perguntas e respostas. Onde enfrenta, ponto por ponto, as questões sobre as verdades. Depois, no Portugal, também lá, padres jesuítas vão produzindo catecismos com um grande afã missionário. Catecismos menores para as crianças, um catecismo médio para jovens e adultos, e também umas instruções para os catequistas. Estes catecismos, um destes catecismos será aquele que São Francisco Xavier vai adaptando lá na Índia, quando ele chega na sua viagem missionária em Goa. Na Espanha, sempre neste tempo renascentista, o arcebispo de Sevilha vai quase que obrigando os judeus a se converter, eles pedem o batismo, e também tem todo um trabalho para combater os árabes, os muçulmanos vencidos que estavam lá na Espanha, e para poder catequizá-los.